A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Jesus, né, nessa tarde. Eu quero louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é bom. Eu queria compartilhar algo com os irmãos nessa tarde, irmão, que me chamou a atenção. Foi um vídeo que um pastor falou ontem, me chamou muita atenção e eu fiquei bastante incomodado nessa situação e Deus bradou no meu espírito, né? E ele estava falando sobre a Santa Ceia, daquilo que não devemos fazer, ou pessoas não devem tomar, e a Santa Ceia não deve ser chamada Santa Ceia, deve ser chamada Ceia do Senhor, e todos devem ser participantes. Porque quando o apóstolo Paulo ele fala sobre, né, examinar o homem a si mesmo, porque Corinto, o que Paulo estava falando ali, tem pessoas que participavam, pessoas que tinham recursos, e outras pessoas que não tinham recursos não participavam, né, e deixar as pessoas de fora, e não podemos fazer isso. Não podemos ser negligentes, né? Nós temos uma grande responsabilidade como igreja que o Senhor ordenou, e não podemos deixar nossos irmãos de fora porque não é casado, porque não é batizado, que você não pode tomar Santa Ceia. Mas quem falou isso, mano? Né? Que ele não pode ser participante do sangue que purifica de todo pecado. É ali onde vai entrar a libertação. Nós não podemos fechar a porta do reino, da graça do Senhor para essas pessoas que querem conhecer realmente o Espírito Santo de Deus, que querem que algo com Jesus. E a gente estamos sendo negligente e a gente vai ser cobrado no grande dia. Pode ter certeza que a gente vai ser cobrado como líderes, né? E também outras também, cerca do batismo. Você tem que estar casado, mas onde a Bíblia respalda sobre isso? Se fosse assim, Barnabé não tinha batizado Paulo. Paulo não foi casado. Glória a Jesus, amém? E que me chama um respaldo da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 37, que fala no verso 38. No verso 37, amém? Que fala desse jeito. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, varões, depois da pregação, que eu vou resumir, que é muito longa o que Pedro fala aqui. E lhe disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Vê só o batismo, amados. Preste atenção nesse respaldo. Em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito. Jesus morreu por isso, o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, vós diz a respeito de a vós, a promessa para eles. Os vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que promessa maravilhosa, amado. Glória a Jesus acerca disso. Mas é uma incredulidade, que não vou falar de religião, né? De líderes, pastores que falam para aqueles que estão se chegando agora. Ai, que você tem que se casar para se batizar, onde já se viu, onde a Bíblia diz o respaldo. Se fosse aqui, todo mundo era casado. Então a gente está fazendo coisas que está desagradando o Espírito Santo de Deus para essas pessoas. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os fariseus, glória a Deus, que fechavam a porta do reino para aqueles que Jesus veio trazer o reino. Até como nós como igreja a gente vai fazer isso. Ah, que você não pode tomar a Santa Ceia porque você está em pecado. Aonde já se viu isso, amado? Daramão de caia sui de quebidaia sébia darabadas. É aí que a gente como igreja deve incentivar aqueles que estão se achegando a Cristo. Você tem que participar sim, meu amado. É aí que a gente está, louvado seja Deus, que aquele irmão que nós dizemos que amamos,
que falamos, não, você não tem que participar, que você está em pecado, você tem que se batizar primeiro. Matamos a fé daquele irmão. Louvado seja Deus. Quando você fala, não, você tem que se participar, não, mas eu estou em pecado. Todos pecam, mas o sangue de Jesus, ele purifica de todos os pecados. É uma forma de nós dizer, você é importante para o reino de Deus. Quem falou que você não é importante? E aquelas pessoas e aquelas almas vão se sentir amadas. Nós temos que parar com esse sistema religioso. O Espírito Santo é liberdade, amados. Veja isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que aqui pessoas vão me criticar, mas não tem problema nenhum. O Espírito Santo me incomodou para poder fazer essa live. Até quando a gente não vai se posicionar como igreja a responsabilidade que o Senhor deu nas nossas mãos? Até quando o Senhor está falando nesta tarde que a gente vai fechar a porta do reino para aqueles que precisam e necessitam? Jesus morreu por eles. E quem diz que a gente é melhor do que eles? Ramande kabadaya suide varabaya subiadas. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo e cheio da graça e de sabedoria para poder instruir essas pessoas que estão se chegando a Cristo. Nós não podemos matar a fé dessas pessoas que querem ter algo com Jesus. Uma certa feita eu vi uma pessoa falando que um pastor falou para ela, se a pessoa não desse o dízimo, isso aqui é muito sério, grave, ela não podia ceiar. Presta atenção. Você não está dando um dízimo, você não pode ceiar, você não pode participar da ceia do Senhor. Aonde já se viu isso? Então, amados, isso aqui é muito grave. É muito grave. Será que a gente, como igreja, a gente está fazendo coisas corretas? Ou a gente está fechando a porta da eternidade para aquelas pessoas que querem conhecer Jesus? Você viu Pedro falando, arrependei-vos. E seja batizado. Ele não perguntou, você está casado? Tem que se casar para se batizar. Aqui não pode, aqui não tem essa. Ele perguntou para aquelas 5.000 almas. Será que Pedro perguntou? A Bíblia não respalda sobre isso. Ele perguntou se o rapaz estava... Não, as pessoas creram naquilo que Pedro estava falando. E as pessoas se arrependeram. E as pessoas se batizaram. E receberam o dom, que era uma promessa. O que é que eu e você estamos fazendo na presença de Deus? Será que eu e você, como os líderes, estão fazendo coisas corretas diante de Deus? Ou a gente está fechando os olhos para a verdade? A Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse-lhe Pedro, no verso 38 do capítulo 2 de Atos: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha o que Pedro falou, arrependei-vos. Amados, é muito sério. A presença de Deus é muito séria, amados. Louvado seja Deus. Vejam, analisem. Ou nós somos servos do Senhor Jesus ou não somos.
Não podemos excluir esses que estão chegando. E não podemos soltar qualquer coisa para eles. Ah, você não pode tomar Santa Ceia. Quem somos nós, amado? Esses devem ser tomar. Tem um testemunho de um pastor, chama Pastor Leonardo, que um rapaz foi tomar Santa Ceia. E esse rapaz, ele era alcoólatra. E ele não foi batizado em nada. E o pastor Leonardo deixou ele tomar. Mas quem sou eu para não deixar você tomar Santa Ceia? E ele tomou a Santa Ceia do Senhor. E o que aconteceu com ele? Ele foi liberto. Parou de beber. Amados, é muito sério. O poder de Deus vai além de quatro paredes. Eu falo isso, eu sempre falo isso. A gente não conhecemos a natureza de Deus, os mistérios do Senhor. A gente tem que estar só na obediência e obedecer. Ser realmente mesmo um instrumento de Deus para essas pessoas que estão se chegando. Deus está enviando. Realmente, quando a gente subir no púlpito, ser boca de Deus realmente na terra. E deixar o Espírito Santo nos usar. Amém, amados? Reflitam. Vejam. Amém? Não podemos fechar a porta do reino para esses que estão se chegando. Devemos abraçar esses que estão se chegando. E falar para eles assim: você faz parte do reino também. Você é importante também. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus.